Boa tarde a todos. O Vasco só volta a entrar em campo no dia 18, na quarta-feira da semana que vem, contra o Fortaleza, aqui em São Januário. Nessa pausa do Brasileirão por causa da data FIFA, jogadores que estão fora por lesão terão tempo de se recuperar para a próxima partida. A ausência mais sentida para o time é a do Rossi, que tem 1 gol e 3 assistências nos 4 jogos em que atuou nessa volta dele ao Vasco. Com uma lesão na coxa esquerda, Rossi não jogou nas últimas 2 partidas sem vitória do time. No sábado, o Vasco ficou um empate sem gols contra o São Paulo aqui em São Januário. No primeiro tempo, Léo Jardim defendeu o pênalti cobrado por Wellington Rato. No segundo tempo, Gabriel Peck parou na trave. O jogo teve o maior público de São Januário nesse Brasileirão, com 20.690 torcedores. O Vasco segue na 17ª posição com 27 pontos, 1 ponto abaixo do Bahia, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Anota aí, hein? Quinta-feira tem eliminatórias da Copa do Mundo ao vivo na Globo, Brasil e Venezuela, depois de Terra e Paixão. Esse jogo vai ser em Cuiabá. Eric Faria já está lá. E eu te pergunto, Eric Faria, boa tarde. Já chegou a rapaziada toda aí? Fala, Escobar, boa tarde para você. Nesse momento, ainda depende do Santos. Como que você faz essa avaliação? Tudo bem, Mari? Boa noite para você, para o Silas, para a Natália, também para o Donk, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. É o tipo de jogo que você pode fazer a leitura de várias formas diferentes. E se eu sou o torcedor do Vasco nesse momento, eu escolho ver o copo meio cheio. Por quê? Porque vi um time, mais uma vez, arreguido, comprometido, dedicado, um time com afinco, um time com entrega em campo. Eu acho que esse é um caminho importante que o Vasco tem que pavimentar, um modelo de atuação, uma característica, um perfil que pode ajudar muito nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E desta maneira o Vasco pode acabar em alguns momentos, em algumas partidas, compensando uma deficiência técnica média em comparação às equipes mais poderosas do país. E o São Paulo está entre elas. Hoje o Dorival Júnior optou por uma formação mais técnica, sem um centroavante específico, o Rames de falso 9, o Lucas Moura flutuando também no setor ofensivo. E o São Paulo tinha muita gente boa de bola, muita gente trocando passes, muita gente técnica. O Vasco começa o jogo com a marcação mais baixa, depois espeta um pouco mais, e quando mantém esse modelo para o segundo tempo, causa desconforto. Ramon tem razão quando ele fala que, se por um lado o São Paulo perdeu um pênalti com o Rato no final do primeiro tempo, por outro, o Vasco teve grandes chances, 2 com o Payet, uma com o Peck e uma com o Praxedes, a mais clara, cara a cara com o gol vazio, ele chutou para fora, depois de um chute na trave. E tô com o Silas, há uma dependência muito grande do modelo do jogo em cima do Verratti, mas eu entendo que para o torcedor do Vasco, por mais que vencer em casa seja fundamental para poder pontuar e evitar uma nova queda, esse empate não dá para lamentar tanto assim. O que dá para lamentar é não ter o Paulinho contra o Fortaleza. Dia 18, ele tomou o 3º cartão amarelo e é um grande desfalque para o time do Vasco, que hoje já não contou com o Medel, mas o Maicon na zaga fez um jogo correto. Aqui em São Januário, tivemos aí um público presente de 20.690 torcedores, público pagante 19.997, uma renda de R$1.046.359. E o Vasco seca o Santos amanhã no Clássico contra o Palmeiras. Tô por aqui, Mari e amigos. Rafa, vamos fazer o seguinte, o Dorival começou a falar, eu vou te liberar, porque eu sei que tá a maior chuva aí no Rio de Janeiro. Finalize o trabalho com tranquilidade e em paz, e a gente chama o Dorival aqui também, tá bom? Tudo bem, combinado, estou à disposição. Obrigada, Rafa. A gente vai, então, ouvir o Dorival, o técnico do São Paulo, após esse empate no Rio. De cabeça agora como é que é a sequência do Vasco. Mas é isso que preocupa, talvez, o torcedor. É um torcedor que vê margem para crescimento do futebol do Vasco. Foi assim, ó, desculpa te interromper. Na verdade, veio de uma sequência boa, porque ganhou do Fluminense, aí ganhou do Curitiba, foi 4-2 no Flu, 5-1 no Curitiba, aí ganhou do América. Aí perde pro Santos e agora esse empate. Então, mas o desempenho contra o América não foi bom. O primeiro tempo horrível, daí horroroso. A expulsão do Iago Maidana que muda a história do jogo. muda a história do jogo. O jogo contra o Santos parecia que ia ser um domínio do Vasco, um predomínio, o Santos consegue fazer 2 gols em menos de 5 minutos no final do primeiro tempo. E aí o segundo tempo, o Santos começa muito melhor coletivamente e o Vasco não consegue reagir. Então, coletivamente, o jogo contra o América e contra o Santos acenderam um alerta. Opa, será que aquele brilho que aparecia coletivo de organização do Vasco acabou? Agora, tem muito do momento dos jogadores. O Verratti é um jogador que cada vez mais os marcadores estão entendendo como marcar ele. Não adianta dar espaço para ele e muitas vezes ele vai usar o corpo do adversário para sair na frente, para ter vantagem.
Então, assim, eu acho que tem uma leitura dos times que vão enfrentar o Vasco que entenderam como é que funciona, para fechar os espaços pelo lado, para fechar os jogadores que têm o passe. E aí tem uma questão de oscilação natural de um time que foi remontado, com algumas peças que chegaram ainda já ali na metade do Campeonato Brasileiro. E o Ramon Dias que está tentando fazer o que consegue, principalmente quando tem jogadores expulsos, jogadores machucados. Agora, tem margem para um otimismo de que vai ficar na Série A. Mas oscilar contra times ali da parte de baixo em que tem confronto direto, aí é muito perigoso. Se a SAF tivesse entrado antes, o Cano tinha ficado? Né? É uma boa pergunta, hein? Lá, hein? Mas lá no Vasco de graça, ele também né? tinha aqueles problemas, que ele tinha perdido o pênalti, aí colocaram na conta dele ali, né, de não conseguir subir, depois, primeiro de cair, depois de não conseguir subir, né, foi o jogo contra o Guarani, se eu não me engano, ele perde o pênalti. Eu acho que sim. Foi, né? Foi isso. E aí ele erra o pênalti e o Guarani depois faz o gol no rebote. Mas o Verratti tá cumprindo, não é né? o Cano, lógico, não tem como ser o Cano hoje, mas tá cumprindo. E é só um aspecto até que eu esqueci de mencionar, dentro do que você colocou, né, que o Verratti não apareceu tanto desse jogo do lado, fez falta o Rossi, né, que é um cara que dá muita profundidade nesse jogo do Vasco, tá ainda lesionado, assim, não sei se de repente para ser titular, mas para entrar no decorrer da partida, poderia ter contribuído até para trazer mais o Verratti pro jogo. Eu acho que a gente tem uma tela ou a gente chama o Simon agora? Vamos no Simon, então, porque Simon, tem... Mesmo voltando para a zona de rebaixamento, o Vasco continua com melhor sequência entre todas as equipes que estão na parte de baixo. Deixe sua inscrição, ative também o sininho das notificações e deixe seu joinha em mais este vídeo por aqui. Com a finalização da rodada e o Goiás voltando também a pontuar no Campeonato Brasileiro, o Vasco infelizmente esteve tendo que voltar para a zona de rebaixamento. A equipe, no entanto, entre as equipes que estão ali alocadas na zona de rebaixamento ou próxima dessa zona, é quem tem um dos melhores resultados nos últimos compromissos. E mesmo assim, o Vasco apenas conseguiu ficar fora da zona de rebaixamento por uma única rodada. Agora a equipe terá que correr atrás novamente de voltar a pontuar após uma derrota, para que assim consiga, claro, voltar a vislumbrar a saída da zona de rebaixamento mais rápido. Na minha concepção, o time do Vasco, se continuar jogando o futebol que pode apresentar e que já apresentou, poderá sim sair da zona de rebaixamento com uma opção bem melhor do que os outros adversários que atualmente estão nela. Você, torcedor vascaíno, concorda com isso? Comente aqui abaixo o que é que você acha, o que é que você pensa. Se inscreva, deixe sua curtida e até um novo vídeo.